Vamos falar sobre o caso dele, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, ex-super-homem, ex-paixão dos brasileiros e eterno marreco de Maringá. Sim, pediram para eu parar de falar marreco de Curitiba porque eles não querem ele lá mais. Sérgio Moro. Quando o Supremo Tribunal Federal vai finalmente decretar a sua suspeição, a sua parcialidade, nos casos como da Lava Jato, mais especificamente no habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, não porque você precise se preocupar com a defesa, com a liberdade do Lula, se você não é petista ou não se importa com o ex-presidente, mas sim porque você precisa defender o retorno ao Estado democrático de direito normal no país. Não devemos permitir que o juiz haja desta forma, destruindo reputações e condenando ao bel sabor da sua vontade a revelia dos fatos, da Constituição e do Código de Conduta da Magistratura. Isso deve importar a você. Nós já trouxemos o acompanhamento desse caso aqui e continuamos monitorando. Vou trazer para você informações de quando pode acontecer, ou melhor, de por que provavelmente não acontecerá agora o julgamento do Sérgio Moro. E também te mostrar que há algo perigoso para acontecer, caso demore muito tempo, que está relacionado à saída de um importante ministro por causa da sua aposentadoria, o ministro Celso de Mello. Vou te dar detalhes que foram levantados pelo Diário do Centro do Mundo, mas antes vou te lembrar que você está no canal Rony Teles e chegaram as camisas novas do canal Rony Teles muito em breve, essa semana. Eu devo colocar na loja para que você possa adquirir também. Estou gostando muito dos modelos. Vai na loja ligademocratica.com, loja.ligademocratica.com, dê uma olhadinha nas canecas e muito em breve terá camisas. Se você quiser se inscrever nesse canal para ajudar a gente a chegar mais rápido nos 150 mil inscritos, o botão fica aqui embaixo, totalmente 0800. Você clica lá e já manda aquele recado para o YouTube que nós somos um movimento unido e forte pela democracia e pela informação. Se você quiser sentar o dedo no like, curtir, se inscrever, compartilhar, assinar o canal, ajuda muito mais ainda. Puxa aqui pro lado assim um pouquinho, ó. Se inscreve no nosso canal secundário, estamos montando lá um centro de notícias também, de informação, de debate. Vai para lá, fica aguardando. Estamos chegando a 4 mil inscritos com a sua ajuda, hein? Olha só, você é inscrito no canal Rony Teles, é sensacional. Eu tiro o meu chapéu para essa galera aqui, que é uma galera que responde aos chamados, beleza? Sem mais enrolações, o grande problema que está impedindo a declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro é que este pedido ocorreu num habeas corpus que foi impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, alegando que o Sérgio Moro teria um lado e por isso pedindo a declaração da sua suspeição. Lá atrás, quando começaram as denúncias do The Intercept, estava na vez de votar do ministro Gilmar Mendes. Já estava rolando o julgamento, já haviam votado, se não me engano, Carmen Lúcia. Já eu trago para vocês os ministros que já haviam votado, tá bom? Estava rodando e o ministro Gilmar Mendes pediu para que houvesse uma pausa para que ele pudesse apurar esses fatos. É o tipo de pedido, chama pedido de vistas. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Houve o julgamento do fim da prisão em segunda instância e agora a pandemia do coronavírus. Você vai, se lembrar que os ministros do STF são, em grande maioria, pessoas de uma idade já avançada. Eles estão no grupo de risco principal do coronavírus e o STF já registrou 64 casos de infecção de coronavírus entre os seus funcionários. Relativamente, como traz o DCM, comparado aos 1.137 funcionários que lá tem, que lá existem, que lá trabalham, esse número é pouco. Mas, em se tratando da segurança dos ministros do STF, eles acharam por bem não conduzir esses julgamentos presenciais por agora, enquanto a pandemia estiver por aí. Todo cuidado é pouco, eu concordo que é preciso proteger tanto os funcionários comuns do STF, quanto especialmente os ministros, que são pessoas únicas. Um ministro pode ser responsável pelo direcionamento da nossa democracia. Toda a vida é importante, mas os ministros têm um peso a mais de serem os responsáveis pela manutenção da nossa democracia, da Constituição do Brasil. E você vai entender que a saída de um pode mudar completamente o resultado, visto que placares com muita frequência ficam 5-6. Os ministros
continuam trabalhando mais em sessões telepresenciais, como nós temos visto acontecer em várias outras instituições. O grande problema é que o Gilmar Mendes, o grande problema barra não problema, tá? É uma razão justa. O ministro Gilmar Mendes, que, insisto, está com o processo em mãos e não quer devolver por hora, diz que só devolverá quando tiver segurança de que esse julgamento será retomado presencialmente. Ele acha que é um assunto muito importante para que corra-se o risco de devolver e o STF querer voltar com o caso agora, fazer um julgamento telepresencial onde não tiver pessoas acompanhando, a transmissão for precária e, né, deixar... isso não são palavras agora do ministro, são palavras minhas. Dar margem para que ministros votem ao sabor da proteção do Sérgio Moro para sua candidatura em 2022. Estou lendo que é essa a intenção do ministro. É fala minha, não fala dele. O fato é que o ministro só vai devolver quando tiver garantias de que os julgamentos presenciais forem retomados. E isso pode não acontecer por hora, visto que talvez até de propósito, também por causa disso, de propósito com certeza, mas também talvez por causa disso, Bolsonaro está fazendo de tudo para que a crise do coronavírus dure o máximo possível e leve o máximo de vidas possível. Em outro programa eu já trouxe para vocês a possibilidade da realização do julgamento presencial com maiores cuidados, mas aparentemente o STF não está disposto a correr esse risco, mesmo que seja com maiores cuidados aos ministros. Maiores cuidados como cabines, máscaras protetoras especiais, pelo menos até chegar nas cabines e etc. Qualquer outro tipo de criatividade que surgir que permita o julgamento acontecer. O grande problema é o seguinte: se o julgamento for demorar demais a acontecer, nós podemos ter o retorno dele quando o ministro Celso de Mello, que é um grande garantista, que é alguém que está marchando contra a tirania dos Bolsonaro, já tiver pedido ali a sua aposentadoria, já tiver sido uma aposentadoria compulsória. Ele já está na prorrogação, nos 15 minutos, segundo tempo da prorrogação. Então, quando ele sair, você vai se lembrar que esses ministros são apontados pelo presidente da República. Então nós vamos ter o ministro Celso de Mello, que é um excelentíssimo técnico, o decano da corte, o mais velho, mais experiente, que tem decisões respeitadas até mesmo por seus principais opositores, sendo substituído por alguém, como disse o próprio Bolsonaro, terrivelmente evangélico. É de se imaginar que alguém alinhado com o Bolsonaro e terrivelmente evangélico nesse momento não ousará tentar contra a suspeição de Sérgio Moro. Bom, mas talvez não necessariamente por causa do alinhamento com o Bolsonaro, né? Mas por causa do que isso representaria. Representaria o retorno dos direitos políticos ao ex-presidente Lula. Então o Bolsonaro com certeza vai cortar na carne, mas não vai permitir que isso aconteça. Então, em síntese, nós temos que o processo continua nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Já votaram Edson Fachin e Carmen Lúcia, cumpri minha promessa de dizer quem já votou, e na seguida votarão o ministro Ricardo Lewandowski e o próprio Celso de Mello, se ele ainda estiver trabalhando, quando o Gilmar Mendes devolver o processo. Gilmar Mendes não quer entregar de novo o processo para retorno ao julgamento enquanto não for possível realizar sessões presenciais. E como uma outra notícia que eu li agora há pouco mostra, nós estamos um pouco distantes de chegarmos a uma fase onde seja seguro retornar às ruas sem um risco considerável de infecção por coronavírus. Coisa que outros países por aí, na Europa, por exemplo, na China até mesmo, já fazem com tranquilidade, a economia já começa a se reaquecer e as pessoas já começam a circular. No Canadá, onde tem um companheiro excelentíssimo aqui do YouTube, Leon e a Nilce, eles já estão andando sem máscaras, por exemplo, para todo lado. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque uma gestão decente foi feita. O mundo inteiro já retorna gradativamente à normalidade. Uma normalidade que será uma nova normalidade, não será igual a de antes, com certeza, visto que muitas mudanças políticas devem acontecer. E o Brasil continua aqui com o freio de mão puxado, com uma anta na presidência. E nós ainda estamos caminhando para o topo da curva de contaminados ainda. Então nós temos que esperar. Lamentavelmente, talvez você tenha que esperar mais tempo ainda para ver o Sérgio Moro pagar por seus crimes, por sua indisposição com a justiça, para não ser processado, vamos falar dessa forma. Mas eu acredito que com certeza será antes de 2022,
quando ele provavelmente sairá como candidato à presidência da República. Não se esqueça, ajude o canal Rony Teles, continuando assistindo os nossos vídeos, dando a sua opinião sincera e favorável, construtível ao nosso canal. Se você é construtivo ao nosso canal, se você tiver alguma opinião, uma sugestão, uma crítica que vai ajudar a gente a melhorar, de quem realmente acompanha o nosso trabalho e sabe o que é feito aqui, deixe, com certeza nós vamos ler, vamos entender, vamos tentar colocar em prática. Assine o canal, se inscreva, senta o dedo no like, a gente se vê mais tarde, um abraço, até mais, tchau!